graça e paz. Hoje nós preparamos um estudo a respeito de Efésios 6:12, que fala sobre os principados, hostes, as entidades demoníacas. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do que são, como fazem, onde agem, para que a gente possa aí ter um pouco mais de discernimento quando lidamos com questões ligadas ao nosso inimigo, amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um momento, Senhor, de palavra, de conhecimento. Eu posso usar a minha boca nesta hora, Senhor, para nos trazer somente aquilo que o Senhor quer revelar, Pai. Aquilo que o Senhor quer trazer, Pai, de conhecimento para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra semeada possa, Pai, encontrar solo fértil, Deus, para honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Gente, nós vamos ler nosso texto base, né? O nosso estudo hoje está em cima de Efésios 6, no versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Vamos parar por aqui e entender um pouquinho mais a respeito disso. Primeiramente, eu quero dizer às irmãs que, ao contrário de Deus, do nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, Satanás não é. Satanás não tem poder de estar em lugar e ouvir e conhecer como Deus conhece, né? Mas ele sabe tudo o que nós falamos, ele conhece tudo que é externo, tudo que nós vivemos, ele está ao nosso derredor. Portanto, ele conhece todas as coisas que nós praticamos e que nós falamos. Ele só não consegue estar no nosso pensamento, ele não lê o nosso pensamento. É por isso que muitos espíritas, né, acreditam em psicografia, né, quando o espírito vem, se manifesta ali e imita a grafia, a letra de algum ente ou alguma pessoa querida ali que já faleceu, imita a voz, conta situações em que apenas a pessoa, as duas pessoas envolvidas ali poderiam saber. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, desde o princípio ele é mentiroso. Então, e enganador. Então ele usa dessas artimanhas que ele conhece, portanto ele consegue, né, imitar ali a letra, imitar a voz, trazer ali as situações em que foram vividas, porque ele tem esse conhecimento. E enquanto essa pessoa estiver envolvida e crendo nessas coisas, ela estará distante da verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto essas pessoas estiverem crendo na mentira de Satanás, elas estarão longe da verdade. Portanto, não serão libertas. E é assim que Satanás cativa, algema pessoas em algumas situações. Satanás tem várias formas de agir, de aprisionar, de enganar. E nós vamos tentar falar aqui a respeito de algumas situações. Mas eu quero que vocês entendam que Satanás, ele não é onipresente. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma entidade demoníaca que é a pombagira. O espírito da pombagira são várias entidades. Então, por exemplo, uma pombagira, ela está
pode estar aqui neste momento tentando me influenciar, tentando fazer com que eu caia na prostituição, em coisas ligadas a sexo, porque é nessa área que ela atua, né? E outra pombagira está aí na sua casa tentando fazer a mesma coisa, porque ela só atua nessa situação ligada à sexualidade. Como ela não é onipresente, não existe como ela estar aqui, estar aí, estar em outro lugar, estar em outra casa, tudo ao mesmo tempo. São várias. Existem milhares, eu estou contando isso para que você entenda que existem milhares e milhares de demônios atuando muitas vezes numa única área. Por exemplo, a pombagira, existem milhares e milhares de pombagiras atuando entre todos os povos, por toda a terra. Deu para entender? Tá repreendido, viu, gente? Quando eu citei o exemplo aí da pombagira aqui e aí, tá repreendido em nome de Jesus. É só um exemplo e está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Satanás, quando ele caiu do céu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. Portanto, ele tem um exército também. E nesse exército existe uma hierarquia, assim como existe com os anjos, né? Os anjos também têm uma hierarquia, existe também entre os demônios essa hierarquia. E é isso que esse texto de Efésios trata, né? Ele começa falando a respeito dos principados, que aí é o mais alto escalão aí de nível de entidades demoníacas, né? Nós vamos ler o texto de Apocalipse 12, de 3 a 9, para a gente ver aí quando Satanás então trouxe os seus demônios. Apocalipse 12, de 3 a 9. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Cada cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui a gente consegue ver claramente que caiu 1/3, né, junto com Satanás e daí o exército dele. Em Efésios, que a gente leu 6, o versículo 12, ele fala a respeito, né, dos principados, mas no versículo seguinte, Deus ele já coloca, que o apóstolo Paulo já coloca como nós lidamos com essas questões espirituais, né? Eu vou ler para que a gente consiga entender aí o texto inteiro. Do versículo 12 eu vou ler novamente, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, que é o que nós estamos falando aqui, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus nos dá esse princípio, né, de quando a gente vai lutar, aí a gente estar revestido das armaduras de Deus. A gente já conhece um pouco a respeito disso.
Eu creio que mais para frente a gente até possa tratar novamente a respeito desse texto, ou a Júlia possa trazer novamente a questão das armaduras de Deus, para que a gente possa aí tomar posse, né, dessas armas espirituais, e quando entrarmos em guerra, em batalha aí contra o inimigo, contra as forças demoníacas, possamos estar revestidas destas armaduras. Amém? Vamos falar sobre os principados, príncipes do inferno, né? Príncipes infernais. De acordo com o dicionário, a palavra principado ela significa território ou estado governado por príncipes ou princesas. No grego, arque ou arche, como se escreve, autoridade, governante, domínio, esfera, influência. Existem demônios de alto escalão designados para ocupar estes principados. São os príncipes de grandes regiões. Por que principados? Porque eles atuam em países, em continentes, né, em regiões muito grandes. Na Bíblia, para que a gente possa entender, nós temos o exemplo da batalha espiritual contra um principado lá em Daniel 10:13. Vamos abrir lá para ver? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, que era o arcanjo, né, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel lutava, ele orava, ele intercedia pela nação. Por isso que ele, nesse contexto aqui, ele encontrou esse principado, né, que seria do rei da Pérsia. Não seria um reinado físico, mas um reinado espiritual. Por isso que o arcanjo Miguel teve que vir ajudá-lo, né, e interceder por ele nesse caso. Em Daniel 10:20 nós vemos a resposta do anjo Miguel, do arcanjo Miguel. 10:20 E ele disse: sabe o que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Essas são as entidades, né, demoníacas que atuam, os principados que atuam em países ou continentes. Aqui no Brasil, nós temos aí a Senhora de Aparecida, né, e o Brasil foi consagrado a essa Senhora de Aparecida no passado. Em nome de Jesus, esse principado caiu por terra e nós declaramos hoje que o Brasil não pertence à Senhora, e sim ele pertence ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então nós tínhamos uma questão de idolatria muito grande aqui, né? Esse principado nos trouxe várias influências e questões horríveis, né? Por exemplo, a questão que existe entre políticos, né? A questão de corrupção, fraudes, roubos, né? Mentira. Todas essas questões elas entraram por meio desse principado que o Brasil tinha. Eu creio que nós vamos começar a viver um novo tempo, né? Mas ainda resta ao povo, né, que nós continuemos orando pelo nosso país, intercedendo, porque nosso Deus, ele diz que ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa nação.
ela ainda não está sarada, nós ainda vivemos essas questões, mas se nós nos unirmos em oração, continuarmos clamando pelo nosso país, em nome de Jesus, nós viveremos esse novo tempo, amém? As potestades, eles são gerentes do inferno, eles estão abaixo dos principados, então eles governam sobre o principado que está acima deles. Do grego, exousia, e é importante que a gente entenda que muitas palavras que nós vemos na Bíblia, ou palavras que têm origem do grego, porque o grego e o hebraico foi os primeiros manuscritos, né, da Bíblia, mas num determinado momento da história, os gregos, eles dominaram muitas áreas, muitos territórios que eram ocupados pelos hebreus, e a Bíblia ela era escrita toda em hebraico. Então, para que eles eram convertidos, para que eles pudessem ter acesso, eles fizeram a tradução para o grego, né, dessa Bíblia, chamada de Septuaginta, e muitas palavras que nós usamos hoje, elas são originárias do grego, né, que vem aí dos primórdios da nossa Bíblia, né? Então, no grego a palavra exousia, ela significa autoridade, poder, no sentido de autoridade delegada, quando a gente delega para alguém essa autoridade. São governantes subordinados aos príncipes, chamados subpríncipes. Eles agem em cada principado e território, cada um de uma forma a qual eles pertencem. Em alguns casos, eles se unem para agir em uma tarefa específica. Então, existe aí, né, a potestade que é ligada à corrupção, a potestade que é ligada a adultério, a potestade que é ligada a mortes, a potestade que é ligada à prostituição, enfim, né? E em alguns casos eles se unem para destruírem mais rápido, né? Para eles conseguirem aí o objetivo final deles rapidamente. Existem milhares e milhares de potestades, como eu já falei, né, espalhadas sobre a terra, e que estão influenciando estados, cidades, ruas, bairros, igrejas, religiões, seitas. Você já observou que existem alguns locais onde se tem muito acidente, e geralmente acidente fatal? É interessante isso, né? Se a gente começar a observar as coisas de uma forma espiritual, se a gente tiver esse entendimento espiritual despertado para algumas questões, a gente começa a observar esses acontecimentos. Então existem, por exemplo, ruas, né, avenidas, onde se tem muitos acidentes fatais, estradas, né? Tem até algumas estradas, né, que são conhecidas por rodovias da morte, porque morreram muitas pessoas. Essa estrada, se não me engano, Atílio Balbo, que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho, ultimamente eu não, de uns 10 anos para cá, eu não ouço mais falar a respeito disso, mas no passado ela foi um local de muitos acidentes,
e era exatamente numa localidade ali um pouco antes do Clube Vale do Sol. Para quem conhece Sertãozinho, o Vale do Sol fica à sua esquerda. Um pouco antes, a pista ela tinha um certo desnível e ali tinha muitos acidentes. Eu perdi 3 amigos meus de Sertãozinho nessa pista, e pessoas muito jovens. Uma amiga minha de 18 anos, na época eu também tinha essa idade, e amigos meus muito jovens mesmo, de 20 e poucos anos. E foram inúmeros casos, né? Era assim, quase todo final de semana havia uma morte, e sempre no mesmo local. A gente hoje tem um conhecimento espiritual um pouco mais abrangente, a gente consegue perceber que existe sim uma potestade ali, naquela região ali, né? E por isso o porquê de tantas mortes. E a gente consegue observar isso eu estou dando um exemplo, apenas um exemplo, mas se a gente for pegar de cidades, de ruas, de bairros, enfim, a gente consegue discernir espiritualmente como cada potestade trabalha em cada localidade, né? É muito esclarecedor isso, para que a gente possa ter realmente esse entendimento e a nossa percepção espiritual ampliada com relação às questões como Satanás trabalha. Eu vou parar por aqui. Eu estava comentando que se nós estivéssemos num seminário, seria tão interessante poder abordar todas essas questões de uma única vez, né? Um assunto tão, eu particularmente gosto muito, né? E um assunto tão amplo, né? Todos os assuntos ligados à área de intercessão são amplos, mas nós temos o direcionamento aqui de fazermos apenas 15 minutos mais ou menos, né, de vídeo. Os meus acabam sempre passando um pouco mais, mas eu espero que as irmãs tenham um pouquinho de paciência, né? E semana que vem a gente continua falando, eu vou continuar nesse tema, vamos falar sobre hostes, sobre os demônios, para que a gente ainda consiga ter uma clareza maior a respeito do assunto, amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por este tempo. Pai, mais uma vez eu te louvo e te agradeço, Senhor. Peço que o Senhor fique com as minhas irmãs, Senhor, no decorrer dessa semana, Pai, ajudando, Senhor, derramando bênçãos, Pai, trazendo providências, Pai, que o Senhor possa fazer com que sintamos, ó Deus, a Tua presença a cada minuto de nossas vidas, ó Deus. Aumenta, Senhor, a nossa vontade de ter comunhão, de termos intimidade, de estarmos ligadas a Ti, na Tua presença, estudando, ó Deus, lendo a Tua palavra, ouvindo louvores, ouvindo a Tua palavra, pregações, ó Deus, nos alimentando, nos abastecendo da Tua palavra e da Tua presença santa, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Que a nossa vida possa ser assim, Pai. Cada minuto do nosso dia possa estar ligado a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Até semana que vem, então, amadas. Um abraço.